Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui no nosso amado e querido canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aonde através do amor, da misericórdia divina, possamos nos unir em oração, em conhecimento, junto ao estudo do Livro dos Espíritos, aonde Kardec faz seus questionamentos, os Espíritos respondem, e de forma que a gente vai tentando aprender, estudar, buscar um pouquinho mais de interpretar melhor, para a gente poder estar partilhando, né, para vocês e para nós mesmos, né? Agradecer a oportunidade também e já direcionar os nossos pensamentos aos mentores espirituais que nos assistem, para que junto nesse amor, nessa misericórdia divina, sobre a intuição da espiritualidade, possamos falar do tema de hoje, que eu acho um tema assim delicado. No mundo atual, hoje as pessoas interpretam, né, de forma diferente as situações, mas pelo questionamento da espiritualidade vamos tentar pôr juntos o conhecimento, o amor, a sabedoria, sem que a gente possa estar em julgamentos, né? Então, com a graça de Deus, de Jesus, os benfeitores amigos, vou dar início à leitura. E nós estamos falando da lei de reprodução. E o meu tema, vamos falar da poligamia, né? Que é o relacionamento do marido pode ter mais uma esposa, ou a mulher ter mais outro relacionamento. Então, tudo isso na leitura a gente vai descortinar para entender um pouquinho cada propósito que foi permitido que isso chegasse a nós nos nossos tempos de hoje, de uma forma sobre a lei de reprodução, né? E não sobre a lei de vaidade, de ambição, de sexo, né? Não é nada disso. E sim pela lei de amor ao processo reprodutivo e não pela lei de ação da vaidade, né? Que estimula, né, as coisas para o caminho diferente. Então, a poligamia. Na questão 700, Kardec pergunta aos espíritos: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre o sexo é um índice da proporção segundo o qual eles devem estar unidos? Quer dizer, se tem mais homens ou mulheres, cada um tem que ter quantos, né, na natureza? Aí Kardec, os espíritos respondem: sim, porque tudo tem um fim na natureza. Então, aí ele fala assim, tem um fim na natureza, quer dizer, se tem bastante homem e bastante mulher, relativamente a lei de reprodução vai acontecendo e é necessário que, de repente, num relacionamento a pessoa seja estéril e o marido está comprometido com uma reencarnação, trazer uma criança e de formas que ele tenha outra pessoa, ele arruma esse filho. Então isso entra na lei da poligamia por um processo reprodutivo que ele veio para a lei de reprodução trazer mais um espírito, que na condição de Deus seria mais ou menos dessa forma que a gente poderia entender esse processo, né? Claro que antigamente tem lugares aí que tem homens que têm várias esposas, né? Não sei, nos judeus, não sei, tem uma lei lá, tem outros... outra parte da religiosidade, né? Vou falar bem claro, assim, que tem, né? Tem 7 esposas, tem não sei quantas, né? E tudo mais para perseverar na lei de reprodução mesmo, para eles terem mais filhos, para continuar o mandato, né? Vamos ter os filhos varão, para ter que os filhos continuem dando continuidade na lei de hierarquia familiar, né? Então, tem países que tem isso, essa lei de terem várias esposas, né? Então, no nosso Brasil ainda, a gente tem ainda a lei do casamento, né? Que a gente persevera na bondade e na misericórdia de Deus, desse relacionamento único, para que a gente se una, possa trazer um filho, educar e evangelizar nos propósitos cristãos, né? E nesses outros casos, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque o ser humano, ainda sendo espírito primitivo, tem essa necessidade ainda por as más paixões. A gente está mais agregando da lei de reprodução, para que isso aconteça, porque tem espíritos comprometidos a estar vindo e precisa ser, às vezes até dessa forma, pela poligamia vindo, né? De repente um relacionamento não dá certo, o outro deu e acaba vindo outra criança. Então isso a gente pode tentar entender dessa forma, que as coisas acontecem com a permissão de Deus, para um processo que a gente ainda é muito ignorante e não sabemos. Por espíritos presos à matéria física, pela vaidade, pela ambição, a gente só vê o lado negativo dessa condição. A gente ainda não consegue enxergar, nesse estado da poligamia, que ela possa ser
um processo evolutivo de espíritos que estavam atrasados, que precisam vir nessa condição. E cabe a Deus também os propósitos das coisas serem esclarecidas com o tempo. Nós ainda somos pequenos para entender essa coisa de várias esposas, vários maridos, né? Fica uma condição muito difícil da gente interpretar. Então, na sabedoria do Criador, tenho certeza, de alguma forma, se permitiu para que isso aconteça, tudo é ligado pela lei de reprodução. E não por vaidade, ambição, sexualidade que o mundo está aí vivendo. Não é dessa forma, não, né? Aí vamos na questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? A monogamia seria um casamento, né? Um marido e a mulher, e a família, tudo direitinho. E a poligamia, aquilo que eu falei, por uma necessidade reprodutiva, ter vindo mais espíritos aí nessas leis, coisas. Aí ele fala se é uma lei natural. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre as afeições dos seres que se unem. Com a poligamia, não há a afeição real, mas a sensualidade. Aí ele fala que ainda assim, se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, e o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos. E a poligamia deve ser considerada como o uso ou uma legislação particular apropriada a certos meios e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. Então, a poligamia, que ele fala, que não é uma lei natural, né? Que é uma lei que vem por baixas, por paixões, afeições, sobre a sensualidade, né? Que a gente vê. A gente nem vai falar de traição, porque é muito chato comentar, porque eu falei que a gente não ia entrar no critério de julgamento, né? Que vem por um processo do espírito ainda está comprometido com a sexualidade, ainda tem muitas paixões, muito afé, muita aquela coisa assim de querer ter contato com outras pessoas e se relacionar sexualmente, né? Então, aos olhos de Deus e da espiritualidade, a monogamia é a mais importante na lei de Deus, na lei de criação, como foi criado no universo, né? O casamento, para que a gente possa desenvolver um relacionamento marido, mulher e filhos, educar, evangelizar nesses propósitos, né? E a gente viu que como o nosso mundo é primitivo ainda nesse questionamento, nessa parte da sensualidade, de envolvimento com as pessoas, nosso mundo ainda está muito atrasado. As pessoas ainda não compreendem a forma que você vem para ter um respeito, ter uma coletividade entre o casamento, como é preferível, né? Que é uma lei natural, é o casamento para uma união, para trazer os filhos ao mundo, uma geração nova, né? E ter as procriações. Então eu falo que isso sim é certo pela lei de Deus, mas a gente não pode questionar por causa da poligamia, né? Dessas pessoas terem relacionamento e pessoas, outros seres, né, envolvidos na vida, porque também temos a lei da reencarnação, de processos de reparação, que lá no atraso espiritual nosso, nós fizemos alguma coisa que não deveríamos, né? E numa nova prova a gente acaba trazendo esses resquícios da sexualidade e buscando um novo relacionamento, se comprometendo mais ainda, de forma que venham outros filhos, venham outras gerações, e nós ainda não conseguimos compreender, por esse processo de amor, que tudo isso é válido. Na lei de reprodução, principalmente, que nós estamos falando aqui no Livro dos Espíritos. Por que a gente está tocando tanto falando da lei de reprodução? Por causa das gerações de hoje, nós estamos precisando, estão vários espíritos precisando reencarnar, né? E muitos relacionamentos hoje não querem filhos, querem uma liberdade, não querem ter mais filhos, e de repente a nossa prova reencarnatória começa a ficar difícil. E com essa poligamia acabou tendo que dar uma ênfase para que isso aconteça, que venham outros filhos, que outras gerações consigam se comprometer trazendo outros filhos. Então isso tudo aos olhos de Deus é bem-vindo, por mais que seja primitivo, por mais que ainda lá nos processos antigos do Antigo Testamento, né, as gerações antigas tinham vários casamentos, várias esposas, a gente ainda já não está mais nesse alcance de
ter esse tipo de relacionamento. A gente vai saber que lá na frente isso vai ser banido. Não vai existir mais, porque precisa da forma correta como Deus fez a nossa criação, né? Ter uma coisa sólida, de um relacionamento de criar filhos, educar. E várias coisas que acontecem nesse mundo tem uma lei de causa e efeito, que a gente não tem totalmente a explicação. Eu mesma fui procurar várias coisas para poder questionar esse tema sem ofensa, sem magoar ninguém, sem macular ninguém, né? Porque cada um responde pelo seu livre-arbítrio, sua conduta, seus relacionamentos. Mas na lei de Deus, ele é favorável à monogamia. Que nós tenhamos um relacionamento sério, saudável, perfeito, né, de união com uma pessoa. Mas como a lei de causa e efeito, a lei de reprodução estar aí, temos ajustes a fazer. Mas como eu vi, estudei, escutei, isso um dia vai ser banido na face da Terra, quando nós estivermos mais evoluídos, que os nossos espíritos não têm tanta necessidade da sensualidade, de tantas coisas para estar se explorando aí fora, né? O espírito se espiritualiza, ele vai ficando mais purificado e não tem tanta necessidade disso. E pela lei de reprodução, é assim que vai acontecendo para que os espíritos possam estar vindo. Uma oportunidade, né? Seja ela certo ou não, que Deus nos permitiu ter esse conhecimento, que isso aconteça, é porque de alguma forma tem uma finalidade, né? E a gente vai entendendo, agradecendo, pedindo orientação aos benfeitores. Sei que é um tema bem delicado e peço a Deus, a Jesus de infinita misericórdia, que eu tenha conseguido passar um pouquinho, que tudo aos olhos de Deus é bem-vindo, que Deus permite que tudo aconteça, porque nós precisamos de várias etapas para serem restaurados, para que a gente possa se purificar, né? E às vezes, por mais de momentos difíceis que nós vemos, situações desagradáveis, que não são agradáveis, que a gente percebe que nossa condição espiritual, na condição de Deus, tudo tem que ser mais correto e perfeito, ainda não estamos nessa correção, né? Então Deus deixa que a gente aprenda devagarzinho, se restaure, se purifique, que um dia teremos resposta das coisas que não podemos mudar, ou que nós possamos melhorar, né? Então que Deus, que Jesus, na sua infinita misericórdia, os benfeitores amigos, nos amparem, nos ilumine, para que possamos, Senhor, através do seu amor, do conhecimento, se purificarmos, nos restaurarmos, para que a cada dia possamos ser melhores cristãos, purificados no seu amor, com a proteção da espiritualidade amiga que nos assiste, que nos dá esse discernimento de aceitar tudo que é bom que vem de Deus. Que assim seja, graças a Deus, e através do amor da divina misericórdia, através da oração do Pai Nosso, que rogamos sempre as nossas dívidas para serem sanadas, que estejamos com o coração aberto e rogando a paz, a luz e a proteção para o nosso mundo, para que as pessoas encontrem o amor de Deus, para que possamos sermos espiritualizados. Que assim seja. Graças a Deus. E Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E cada dia mais, né, vai aceitando os capítulos, né, para que a gente se desafie no conhecimento e compreenda toda a extensão do amor de Deus sobre nós. E assim seja. Até breve.